CBN, seu direito. Todas as quartas-feiras a gente conversa com o advogado trabalhista Vinícius Cascone sobre direito trabalhista. Eu não quero falar nem de futebol com você, Cascone. Vinícius Cascone, eu tô com medo hoje, viu? Boa tarde. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvindo CBN de Campinas. Vai ser um jogo complicado. Tensão máxima. Com certeza. Olha, e quem tá tenso também, Vinícius, são alguns empresários aí com o tarifaço dos Estados Unidos, né? A gente até citou aqui agora há pouco numa reportagem do Felipe Pereira, Campinas faz parte de uma comissão nacional de cidades exportadoras que vai dialogar, né, com os governos para tentar minimizar os impactos do tarifaço. Só que a gente falava semana passada aqui, né, setores até que não foram atingidos, né, que colocaram a carroça na frente do boi, que era o setor da madeira, ironicamente, que acabou não sendo taxado, né? Mas aí tinha a questão das férias coletivas, né? Mas, por exemplo, a gente tem, né, frigoríficos, a indústria cafeeira, tem muitos produtos aí que estão no tarifaço e que a demanda automaticamente diminui. E como a gente falou das férias coletivas, a gente poderia ter algum outro tipo de solução para a empresa continuar empregando todo mundo, mas também não deixar os funcionários sem fazer nada, sem produção. Como é que a gente pensa? Olha, Marco, uma coisa que é importante a gente entender é que essa questão do tarifaço pegou todo mundo de surpresa, né? É um fato superveniente, algo que não dependia da relação de trabalho aqui no país e, evidentemente, a exportação sempre é boa, né? Para o país como um todo. Cada vez que você exporta alguma coisa, você traz dinheiro para o país. E esse dinheiro, evidentemente, é um dinheiro de fora para ser reinvestido aqui, né? Em regra, né? Evidentemente, tem as exceções. E aí, é claro que essa surpresa para todos cria situações complexas. Né? E eu uso como exemplo, né? Claro que a proporção é muito menor, o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, ninguém esperava ter aquela crise de saúde sanitária que ocorreu, que impactou demais as relações de trabalho. Muitos estabelecimentos tinham que ter suas atividades restritas, fechadas por determinação, inclusive, das autoridades. Né? Então, aquelas atividades que não chamadas essenciais. Isso foi uma grande complicação para o país e realmente para os empresários e, por consequência, para os empregados que tiveram seus postos de trabalho ameaçados. Eu acho que naquele momento, né, que o governo acabou de se demorando para estabelecer um diálogo com empregados e empresários para tentar construir soluções ali que criassem aí mecanismos para tentar impedir uma demissão em massa de empregados. Então, eu acho que se naquele momento a gente tivesse rapidamente estabelecido uma mesa tripartite, que a gente chama, que é o governo, representantes de empregadores, representantes de empregados, né, para fazer uma negociação ampla, né, de um pacto nacional de relações de trabalho, a gente vai ter tido uma solução mais rápida ali naquela crise. Agora aqui, eu acho que é a mesma coisa. Nós precisamos estabelecer essa mesa tripartite, governo, sindicatos de empregados, sindicatos de empregadores, para se discutir qual é o pacto nacional dessas relações de trabalho para esses setores que serão atingidos por esse tarifaço. A gente não sabe quanto tempo vai demorar essa situação, então, evidentemente, que precisa ter um auxílio governamental aí para tentar fazer uma construção desse pacto para que é claro que o risco de atividade sempre é do empregador, sim, mas ninguém estava esperando esse fato superveniente. Então, por isso que a intervenção do Estado, no caso do país, é importantíssima nesse momento. Então, acredito que o primeiro ponto seria isso, buscar ter essa mesa tripartite, né, para fazer uma negociação ampla sobre essa situação. Agora, é claro que existem instrumentos da legislação que podem ajudar um pouco, né? Um deles é aquele chamado layoff. Né? Muitas montadoras de veículos já utilizaram o layoff no passado, quando você tinha um estoque de veículos, baixou a venda dos veículos, tinha um estoque, então para não demitir o pessoal, acabamos estabelecendo aí um acordo com os sindicatos de empregados para criar esse layoff, e aí é claro que aí você suspenderia os contratos de trabalho e teria uma ajuda governamental aí nesse aspecto para garantir aí que os trabalhadores pudessem receber uma remuneração, e aí tem pessoas que utilizavam o seguro de emprego, mas nesse caso específico pode criar um benefício emergencial para impedir a demissão.
Doutor, boa tarde. Na pandemia a gente teve aquele pagamento de benefício emergencial, né, para preservação de empregos quando havia redução de jornada ou de salário, ou mesmo uma suspensão do contrato de trabalho temporária, que manteve muitas pessoas nesse período, né, de pandemia com esse benefício. Para minimizar esses possíveis impactos do tarifaço, algo nos mesmos moldes poderia ser feito pelo governo também, pagar esse subsídio? Em que circunstâncias isso poderia ser feito, doutor? Eu acho que a primeira coisa, boa tarde, Tânia. A primeira coisa a ser feita é a identificação correta dos setores que serão atingidos diretamente, né? É claro que existem setores que vão ser atingidos de forma indireta, mas se você resolver o problema dos setores que são atingidos diretamente, você diminui o impacto nos indiretos. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Acho que o governo precisa estabelecer uma mesa de negociação com o partite que esteja representante dos lados, né, dos empregados e empregadores, e que tente-se criar um instrumento legislativo, uma norma, uma medida provisória, é possível, de ter um benefício emergencial, ou, por outro lado, também reduzir a carga tributária desses setores que foram atingidos. Isso pode acontecer, é um outro mecanismo que pode ser utilizado, garantindo, né, que as empresas ali possam manter o número de postos de trabalho. Então, troca-se ali um subsídio governamental, um pagamento de um tributo, em troca de manter o mesmo número de empregos e garantir aí, evidentemente, que você não tem um impacto direto para os trabalhadores. Bom, e claro que a pergunta que eu vou fazer aqui é bem leiga, mas é só para a gente deixar claro para o nosso ouvinte. Quando afasta um funcionário por motivo de saúde, o INSS pode pagar. Não, ele deve pagar, inclusive, né, depois de 15 dias de afastamento. No caso, por exemplo, de uma empresa suspender um contrato, fazer o layoff, como você está explicando, Vinícius, o governo, ele não tem nenhum dispositivo da lei que pode ajudar a pagar o salário, né? Então, na verdade, o que existe no layoff é que o pagamento ocorre pelo poder público, né? Através dos fundos que existem, através, no caso, inclusive, do FAT, né? Que paga o seguro-desemprego. Então, tem esse mecanismo. Você pode publicar um novo dispositivo de urgência, né, legislativo que garanta esse tipo de pagamento. Então, uma complementação feita pelo governo, né? Então, pode ter várias coisas. Acho que tem que, primeiro, fazer o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico, sentando as três partes na mesa e tentando buscar caminhos, principalmente de reduzir tributos ou de criar uma subvenção pública aí temporária, eu acho que é possível chegar num entendimento para não diminuir os postos de trabalho no país. Só para a gente relembrar também da semana passada, a gente falava das férias coletivas, né? Que elas têm um período de um mês, né? Que os trabalhadores podem ficar em casa e aí recebendo como férias, né? Só para a gente recapitular isso, Vinícius, que seria mais uma das opções. As férias coletivas também é um instrumento, mas é um período muito curto, né, Marcos? Nós estamos falando de um período de 30 dias. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar o impacto desse tarifaço, há uma negociação em curso entre o Brasil e os Estados Unidos. Há ainda, inclusive, eu tenho informações que, acho que são informações públicas, inclusive, que o governo busca mercados alternativos, então, nos setores atingidos, o governo está procurando os mercados, inclusive no café, agora houve um avanço em relação à própria China, né, que autorizou a exportação de acho que mais de 180 empresas de café aqui no país. Então, há uma tentativa híbrida aí, no caso, de tentar resolver uma das tarifas dos Estados Unidos e tentar buscar outros mercados para exportação de produtos e minimizar o impacto. Então, acho que as férias coletivas podem ser um caminho? Pode, mas ele é muito temporário, 30 dias, a gente não dá para saber se em 30 dias as questões estão sendo solucionadas. Então, é um dos instrumentos, assim como a gente conversou na semana passada. No caso do layoff, seria por tempo indeterminado. A lei fala 5 meses, né? Então, você Sim. tem esse estabelecimento, mas a gente pode lembrar que na pandemia, os instrumentos utilizados em face de tudo que ocorreu da crise sanitária no mundo, não foi só no Brasil, esse prazo foi ampliado, né? Então, os benefícios emergenciais pagos, eles ultrapassaram, né, aquele período específico dos 5 meses. Então, é possível. Basta ter vontade governamental e também basta sindicatos empregados e empregadores terem um diálogo constante e entenderem que quando você tem um auxílio governamental, as empresas também precisam justificar isso, inclusive garantir os empregos, né, os postos de trabalho, para que você não tenha impacto na economia. Então, se recebe um subsídio do governo, a sociedade está pagando para que a empresa não demita,
Então, a empresa precisa também garantir aí que não vai demitir. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, muito obrigado pela participação com a gente mais essa semana. Até quarta-feira que vem com mais um Seu Direito. Um abraço, Vinícius. Um abraço, Marco, um abraço, Taina, um abraço do CBN. Um abraço, doutor. Muito obrigada. Agora 3h25. CBN, a rádio que toca notícia.